Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. É muito bom estarmos aqui juntos nesse momento para adorar a Deus, abrir as Escrituras Sagradas e conhecer mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Encorajo você que está nos ouvindo agora a entrar em contato conosco e se inteirar sobre as várias atividades da congregação no centro de BH. A Igreja de Cristo no centro de BH promove para abençoar os irmãos e as pessoas amigas. Temos vários programas, tanto pela internet quanto presencialmente. Temos encontros regulares pela internet em várias plataformas, pelo Zoom, pelo YouTube, pelo Facebook, em vários dias da semana. Então, se você não sabe todos esses dias e horários, entre em contato conosco, que teremos muita alegria em poder passar toda essa agenda. Temos grupos na terça, na quarta, na quinta, no domingo e em vários outros momentos. Também temos vários encontros presenciais no prédio onde a igreja se reúne, mas também na casa dos irmãos. Então, se você gostaria de saber mais sobre as atividades, a agenda da congregação, entre em contato conosco, que teremos muita alegria em poder te passar toda essa agenda, seja em encontros presenciais, também pelas plataformas na internet. Então, entre em contato conosco, que vamos passar para você, para que você ainda possa ser mais abençoado pelas coisas que a igreja tem feito para divulgar a palavra de Deus e abençoar uns aos outros. Daqui a pouco o nosso irmão vai falar um pouco sobre evangelismo, sobre evangelizar. Mas antes eu quero compartilhar um versículo para os irmãos nessa abertura aqui antes da oração. Então, abra sua Bíblia para Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Assim está escrito: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois dos gregos. Eu li aqui na NVI:
na versão linguagem de hoje está escrito: eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que ele não se envergonhava do Evangelho, de forma alguma. Mas aí eu faço a pergunta para você, que também faço para mim. Eu ou você temos sido uma vergonha para o Evangelho? Não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas infelizmente podemos ser uma vergonha para o Evangelho quando não vivemos aquilo que falamos, quando não vivemos aquilo que ensinamos, ou quando simplesmente não falamos do Evangelho. Se você não fala, se você não vive esse Evangelho, você tem se tornado uma vergonha para o Evangelho. E ele continua: pois é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todos que creem nesse Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, que o Senhor Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, veio a esse mundo. E seu Filho Jesus Cristo morreu por nós, sofreu por nós, foi até aquela cruz por causa de nós, foi transpassado por causa de nós, entregou seu corpo e derramou seu sangue por causa de nós. Por isso temos a certeza do perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro Pascual morreu em nosso lugar. Mas a nossa fé e a nossa esperança é real, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então o poder de Deus é para a salvação de todos aqueles que creem, que Cristo veio, Cristo morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Voltará para quê? Para buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Continuando aqui, primeiro os judeus e também os não-judeus. O Evangelho, a princípio, foi pregado para os judeus e foi estendido a todas as pessoas. E chegou até a mim e chegou até você, esse Evangelho. Por isso, não seja uma vergonha para o Evangelho, mas seja um divulgador com as suas palavras e com a sua vida desse Evangelho. Agora feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós. Abençoe o irmão que vai ministrar a aula de hoje. Também abençoe os irmãos que estão louvando a Deus junto conosco. Pedimos também, ó Pai, de uma forma muito especial, assista todas as famílias que estão passando algum tipo de dificuldade, seja essa dificuldade espiritual, seja física, ou seja emocional ou espiritual. Abençoe todos nós, ó Pai, que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas, e mesmo diante das dificuldades físicas, espirituais, emocionais e de qualquer natureza, ó Pai, possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e o Senhor quer o nosso bem. Então abençoe todos que estão ouvindo essa oração e de uma forma muito especial, Pai, nos use para a divulgação, para a proclamação, para falarmos o seu Evangelho, esse Evangelho que é o poder do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado também pelo seu Filho ter vindo a esse mundo e morrido em nosso lugar. E em nome dele te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Diante do seu trono me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho
aclamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Diante do seu trono me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. E no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. E no escuro Luz me dará, e lá no mundo me guiará, Jesus amado me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Teu nome levanto com teu esplendor. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz, a graça e com o amor de Cristo. Neste final de semana, dia 18, nós tivemos na congregação de Ipatinga
para um encontro de casais no sábado, também para estar em comunhão com os nossos irmãos naquela cidade, para animá-los. E os nossos irmãos lá, eles estão mandando um abraço para todos aqui de BH. O tema desta noite é minha influência em pregar o Evangelho. A Igreja de Cristo, ela tem como propósito espalhar as boas novas do Salvador ao mundo. E o plano que Deus escolheu para salvar a todos é conhecido através da Igreja. Em Efésios capítulo 3, no versículo 10, diz o seguinte: para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os membros da igreja, eles foram escolhidos para proclamar o amor de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. E Jesus Cristo, o próprio Senhor, Ele escolheu cada membro do seu corpo para que a sua igreja seja ativa e que produza fruto em seu nome. A igreja de Cristo, ela precisa ser ativa, lutando e trabalhando no sentido de seguir com este propósito. O único meio da Igreja de Cristo lançar a sua luz sobre a escuridão de um mundo perdido em pleno século XXI é quando todos os membros trabalham ativamente. Existe uma ideia errada de que apenas os evangelistas ou apenas alguns membros da igreja é que devem evangelizar. Porém, nós vimos que todos os membros precisam estar trabalhando ativamente em prol do Evangelho. Mesmo que você tenha uma função diferente de evangelismo na igreja, ou qualquer uma outra qualidade, é de nossa responsabilidade, como discípulo, falar de Jesus. E nós vemos que este propósito ele só pode ser cumprido quando todos os membros são operantes. Nós necessitamos voltar ao padrão bíblico e reconhecer que a característica da Igreja de Cristo é cada membro fazendo sua parte para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Cada membro é responsável pelo ensino e batismo das pessoas com quem entra em contato. Nós precisamos entender isso. No dia 18 de junho, agora, sábado, eu completei 42 anos da minha conversão. E durante esse tempo eu passei anos sem entender bem o propósito do evangelismo em minha vida. Eu não entendi. Não era importante para mim. Porém, no ano de 1986, desde essa época, eu tenho orado a Deus para que Ele possa enviar uma pessoa para que eu estude com ela e leve ela ao batismo. Eu não sei se você já orou nesse sentido, mas eu gostaria que você orasse pedindo a Deus que te enviasse pelo menos uma pessoa para você evangelizar. Eu não sei se você, durante essa sua conversão, já estudou com alguém e já levou essa pessoa ao batismo e acompanhou essa pessoa durante sua caminhada até ela ficar firme.
Mas olha, é muito bom. Tudo nesta vida precisa ter um propósito. E desde esse ano, então, eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida. Mesmo eu sendo um dos pastores da igreja, não sendo evangelista, eu nunca perdi esse propósito de evangelizar pelo menos uma pessoa no ano e trazer essa pessoa para a igreja e ajudar essa pessoa a crescer. Deus tem sido bondoso para comigo e com a minha esposa com este propósito. E hoje os pastores e líderes das igrejas, elas precisam voltar essa visão e precisam passar essa visão para a sua congregação. Imagine se em sua congregação cada membro obedecesse esse mandamento do Senhor. Imagine quantos membros sua congregação teria no final do ano. Agora, qual era a influência de Jesus na pregação? Jesus, ele pregava à multidão sobre o reino de Deus. Mas Jesus também pregava a grupos menores e também ensinava individualmente. Nós vimos o caso de Nicodemos, a mulher de Samaria, Zaqueu, são exemplos disso. E nós vimos também o João Batista, que foi através do testemunho de João que 2 dos seus discípulos, eles encontraram Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 37, vai falar sobre isso. E um destes 2 irmãos, e ele imediatamente foi em busca de seu irmão Pedro. Está registrado em João capítulo 1, versículos 40 e 41. Mais tarde, Jesus achou Filipe, da cidade de Betsaida, e Filipe, ele não guardou para si essa descoberta, mas ele foi buscar o seu irmão Natanael. Está registrado em João capítulo 1, 43 e 49. E agora, qual era a influência da igreja na pregação do Evangelho? Então, a partir do seu início, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, a igreja cresceu rapidamente. Nós vimos que num só dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mas olha, em cada alma ali havia temor. Cada alma ali estava trabalhando juntos. Cada alma ali estava trabalhando, pregando e anunciando o Evangelho de Deus. E era dia após dia. Eles não cessavam de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, também eu e você, não podemos cessar, não podemos nos intimidar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Cada membro da Igreja de Cristo precisa abraçar esse desafio. Precisa o quê? Usar a sua influência para falar do Evangelho, que é o poder de Deus para outras pessoas. Nós precisamos impactar a nossa geração com o poder do Evangelho. Um bom exemplo disso era Filipe. Em Atos capítulo 8, 26 a 40, Filipe, olha para vocês verem, ele se achava evangelizando em Samaria. Samaria é aquela cidade onde Jesus, ali, ele quebra aquele preconceito, ele quebra aquela inimizade. E ali pela primeira vez na cidade de Sicar, ele evangeliza, ele chama, ele fala
do reino de Deus para uma mulher. E agora nós vemos aqui em Atos capítulo 8, 26 a 40, Filipe batizando muitas pessoas ali. Mas quando ele estava ali batizando aquelas pessoas, ele foi chamado para ensinar uma só pessoa. Então nós encontramos nessa história duas pessoas de culturas e posições diferentes, mas ambas unidas por causa do Evangelho de Jesus. Então isso é um lindíssimo exemplo que nós precisamos nos importar com o evangelismo, que a igreja precisa se importar com o evangelismo, que eu e você, nós precisamos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que nós amamos. Nós vimos também o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele ensinou pessoalmente o casal Áquila e Priscila. Está registrado em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 4. Este casal, ele compreendeu a importância do evangelismo pessoal. E mais tarde, nós vimos na história, em Atos 18, 24 a 26, nós encontramos esses dois, este casal, ensinando pessoalmente a um homem de nome Apolo. O apóstolo Pedro, ele ensinou à igreja a importância do evangelismo pessoal, quando disse em sua exortação, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: estando sempre preparados para responder a todos, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Cada membro da Igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados para explicar, para expressar, para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para todos que nos pedir razão da nossa fé. Nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter essa determinação em mente. Um outro exemplo disso é o evangelista Lucas. Eu não sei se você já parou e teve a oportunidade de escrever uma carta para alguém, uma pessoa longe, que não está perto de você, ou mandar alguma mensagem para ela. Mas nós vimos que o evangelista Lucas, naquele tempo, onde não havia a comunicação, era somente através de cartas. Ele escreveu 2 cartas para evangelizar uma única pessoa. E com isso, ele escreve o Evangelho de Lucas e narra o começo da igreja e como a igreja continuou através do livro de Atos. Então nós vimos que é o seguinte: a igreja, ela impactava as pessoas com a mensagem do Evangelho. Hoje eu e você, nós temos que fazer a diferença. O apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, e o único desejo dele era ver o seu filho. A carta de 2 Coríntios, 2 Timóteo, me perdoe, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão. E ali ele faz um apelo direto a Timóteo. Ele faz um apelo pessoal a Timóteo. O apelo pessoal de Paulo a Timóteo é: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retaguardas e repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2.
Então, é bom a gente rever os nossos conceitos. É bom a gente parar e fazer algumas perguntas. Qual foi o plano de ação da igreja para a pregação do Evangelho? Todos pregando. E qual foi a importância que a igreja do primeiro século deu para as pessoas que estavam morrendo espiritualmente ao seu redor? Urgência. Importância de urgência. E hoje, eu e você, nós precisamos ter essa mesma urgência em pregar o Evangelho. E com qual autoridade e poder eles pregavam o Evangelho? Em nome de Jesus. A missão da igreja é anunciar Jesus. Não existe um outro nome pelo qual nós devemos anunciar o Evangelho. Nós precisamos de estar falando do poder de Deus, do poder que há no nome de Jesus para as pessoas. Agora, como era o interesse da igreja em pregar o Evangelho? Eles eram animados, eles eram entusiasmados, eles não mediam esforços para quê? Para pregar o Evangelho. E era dessa maneira. O Evangelho era alcançado por várias regiões difíceis, mas mesmo assim, eles não se intimidavam. Eles iam e pregavam o Evangelho para todas as pessoas. Eu tenho tido uma experiência muito boa, eu e minha esposa. Nós formamos uma boa equipe. E mais alguns irmãos. Nós começamos a evangelizar o bairro Cabana. Como que é bom estar ali com aquelas pessoas para evangelizar. E como aquelas pessoas ali, eles têm recebido o Evangelho. Como aquelas pessoas estão abertas para o Evangelho. Como eles estão entusiasmados em ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Então, a igreja, o interesse da igreja de hoje precisa ser de entusiasmo. O nosso desafio, o meu desafio e o seu desafio nesta noite é seguir com o propósito da missão da igreja. Nós não podemos desviar este foco. O nosso desafio é ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus nos tem ensinado. Agora, imagine, cada membro de sua congregação ensinando e batizando pelo menos uma pessoa neste ano de 2022. Olha, imagine quantas pessoas estariam fazendo parte do corpo de Cristo em sua congregação no final do ano de 2022. Que Deus possa nos abençoar nessa missão de buscar e salvar os perdidos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante do Senhor e queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja usando a sua igreja para influenciar, Pai, este mundo através das boas novas de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar capacitando a cada membro de colocar em seu coração o desejo de estudar, de acompanhar pelo menos uma alma durante esse ano de 2022.
Nós sabemos, Deus, que o Senhor atende as nossas orações, só tem atendido as nossas orações. E é por causa disso, Pai, que nós estamos orando ao Senhor. Queremos cumprir com o propósito original da igreja. Queremos, Deus, fazer a sua vontade. E pedimos, Deus, que o Senhor possa agir através das nossas vidas para pregar o Evangelho. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.